Fala pessoal, Comando Empresarial Agrobalsas 2025. Estamos aqui com o Sabino. Sabino, o cara é uma potência, só que na região de Imperatriz, né? Pecuária. Nós trabalhamos com pecuária já há bastante tempo através de uma empresa nossa, a Agropecuária Vale do Mutum, Já vi falar. que é uma empresa que trabalha com cria, recria e engorda, ou seja, ela faz os 3 ciclos da pecuária, além de nós fazermos melhoramento genético das raças Tabapuã e Nelore. Então, Nossa, cara. nós trabalhamos assim com foco na pecuária, né? E também alguma coisa a gente termina plantando, né? Nós fazemos silagem, por exemplo, de milho, em pequena escala, para os gados, os animais de elite, de baia, os animais registrados, desde o ano 2000. Então, há muito tempo que a gente vem, né, produzindo alimento, né, para tentar baratear os custos desses animais que ficam em baias que participam das exposições. Então, precisam de um tratamento adequado para que possam mostrar todo o seu potencial genético. Sabino, qual é a produção de vocês hoje? Para esses animais hoje, produção própria. Olha, nós trabalhamos, falando de grãos de milho, nos últimos anos, a gente tem feito mais ou menos 120 a 150 hectares voltado para silagem. Esse ano vai ser um pouco mais, em torno de 200 para silagem. E plantamos para grãos em torno de 100, 120 hectares, que é para fazer os proteinados para alimentar os animais durante o período mais crítico, né? Sim. Que é o período da estiagem. Eu vejo que aqui na região mesmo, o pessoal os agricultores têm feito uma rotatividade dentro da área de plantio. Tira o grão, coloca o capim, vem um capim, coloca o gado. E ele aqui faz essa rotatividade. Você está fazendo ao contrário, né? A rotatividade está... Porque aqui é uma região que é basicamente agrícola, né? Então tem várias possibilidades de você fazer o aproveitamento, né? Existem aqui agricultores que plantam após a safrinha, Sim, ou junto com a safrinha já plantam uma espécie de braquiária, normalmente ou braquiarinha ou braquiária rosisiense. Então, colhida a safrinha, este capim fica lá, que faz cobertura para o solo, que protege o solo, que melhora a qualidade do solo, mas ele também aproveita colocando, por exemplo, um lote de animais para fazer uma engorda, de uma novilhada, de uma vacada. Então há realmente uma intensificação do aproveitamento da área. Então é como se fosse um terceiro ciclo, né? Isso. Você faz safrinha e depois faz a engorda de animais. Isso. Sem falar também que tem o aproveitamento da palhada, do que fica. Quer dizer, existem muitas possibilidades aí para uma região como Balsas, que hoje vai mudar o perfil muito da agricultura aqui, da pecuária aqui. Por quê? Agora, com a implantação, a inauguração da Impasa, que vai oferecer para o mercado DDGS, quer dizer, que é um subproduto, digamos assim, sim, da sua produção, ele é matéria-prima fantástica para os confinamentos. Então, esses confinamentos aqui da região é que vão viabilizar o frigorífico que está se instalando. Então, olha como a cadeia funciona, uma coisa proporcionando a outra. Então, agora, com certeza, com essa oferta do DDGS, vai ficar muito mais fácil para os produtores locais que tiverem vocação, fazer um confinamento na sua propriedade. Ele já tem outros subprodutos que ele pode utilizar, porque o problema do confinamento em qualquer lugar é sempre o custo do alimento. É uma equação que você tem que fazer, o custo da hospedagem, né, com o que ela entrega no final. Então, se você produz isso, né, na forma de subprodutos, que você tem a bandinha da soja, um monte de coisa, né, que você pode juntar e fazer um alimento a um custo menor. Assim, ó, a região de Balsas, igual você falou, tem várias linhas de oportunidade também de investimento. E assim, você olhando para a região de Balsas hoje, isso aí traz para você
uma energia maior de vir para a região também investir aqui? Olha, todo produtor, né, a gente está aqui presente, né, com uma empresa nossa, uma concessionária, desde 99. Então, desde esse período que eu ando para Balsas, conheci muitos produtores, né, conversei, interagi com muitos. Então, Balsas hoje é uma cidade que tem assim um potencial econômico, que vive uma efervescência que eu acho que vai atrair investidores de todo o Brasil. Então, hoje nós estamos aqui, assim, num momento ímpar da cidade de Balsas. Acho que agora chegou no ápice, enfrentou muitas dificuldades, muitas fases difíceis, problema de clima, mas hoje chegou tudo, porque tem a tecnologia, tem o recurso, são produtores consagrados que estão aqui produzindo há mais de 30 anos, 20 anos, né? Muitos deles há 40 anos. Então, isso faz com que a região esteja consolidada. Aqui hoje não é mais, como se dizia no passado, uma área de aventureiros. Sim. Aqui a gente já sabe o que dá certo, sabe que dá certo e tem este potencial. Então, Balsas é assim uma fonte de incrível inspiração para todos os investidores, todo mundo que gosta de investir, principalmente nas atividades relacionadas ao agro, certamente, tendo a disponibilidade de recursos, vão querer investir aqui, porque a região está num crescimento fantástico. Sabino, sabe o que você está falando aí? E vem uma energia tão massa, porque esses cabelos brancos seus, isso é experiência. E você falando de toda essa energia aqui de Balsas, da região de Balsas, isso dá um poder, assim, de coragem, de fazer realmente o negócio acontecer. Justamente por quê? Porque aqui já tem o que é preciso para crescer. Mais ainda, porque aqui está num crescimento doido aqui, Balsas. E eu te pergunto assim, como você já vem acompanhando um pouco a trajetória de Balsas ao longo de períodos ruins e bons, o que você vê hoje com um alinhamento de futuro, de crescimento hoje? De quantos anos com esse potencial que tem hoje de crescimento, quantos anos você vê aí, 5, 10, enfim, uma leitura que você tenha que realmente vai estar com esse potencial ainda de crescimento? Olha, isso é assim, a tecnologia, ela anda numa velocidade hoje impressionante. Então, anos atrás, Balsas brigava por uma safrinha. Agora nós estamos falando que já é realidade uma terceira safra, que é a pecuária, que é o capim para os animais. Então, olha a evolução disto. Então, esse potencial de crescimento, ele é ilimitado. Ele é, assim, uma coisa fantástica. Nós temos, assim, na região, tudo. Porque tem a tecnologia, claro, falta alguma coisa de infraestrutura, mas que falta no Brasil. Porque são coisas, assim, que eu, por exemplo, né, andando sempre para Balsas, e lá atrás, quando o governo federal falava em Transnordestina, em ferrovia, eu digo, como é que não contempla Balsas com um anel ferroviário de Balsas a Porto Franco, por exemplo, que é o menor custo, para que esse produto possa chegar via ferroviária no nosso porto? Quer dizer, então são coisas que a gente não entende como que os nossos governantes, ou talvez até mesmo a classe produtora não tenha se mobilizado politicamente para cobrar isso, para exigir isso, que isso é muito importante. Mas eu me lembro muito aqui de Vida Balsas e muitas reclamações das pessoas, da infraestrutura da cidade, que esse, para mim, me parece um assunto superado. Sim. Eu não ouço mais as pessoas falando disso, né? Então, acho que houve uma grande evolução na autoestima das pessoas que moram em Balsas, porque a cidade está evoluindo, faculdades, são hospitais, quer dizer, saúde, novos de melhor hotéis. qualidade, novos hotéis, que ainda é um problema, né, durante a nossa feira, porque as pessoas precisam entender também aí o outro lado, o lado do investidor. Sim. Não tem viabilidade econômica você construir um hotel em Balsas para ele funcionar bem um mês. Ora, o ano tem 12 meses. Não vai pagar nunca esse investimento. Ninguém vai fazer um investimento, né, em um hotel onde ele vai ter lotação, digamos que um mês. Um mês. A Expo Balsas é uma semana. Isso. Mas vamos falar das férias de julho, alguma coisa a mais. Não.
Então, eu acho que precisa realmente aumentar esta rede hoteleira, e aí só a iniciativa privada é que consegue visualizar de que forma pode construir esta solução, mas que é uma coisa importante. Quando você chega, você é investidor, numa cidade que não é a sua, que não é sua região, com o objetivo de investir, a primeira coisa, você tem que ter um hotel de qualidade que possa lhe hospedar. Sim. Isso é mandatário, entendeu? Eu acho que Balsas já percebeu isso pelo porte dos novos hotéis que tem. E que está chegando, né? Tem uns projetos massa aí. Mais investimento. Então, a iniciativa privada compreendeu isso. Então, isto é fundamental. Então, este passo eu entendo que está superado, que é o passo da infraestrutura urbana da cidade. Estamos evoluindo. Temos uma discussão e uma conversa que, infelizmente, não andou a contento, que é a questão de um aeroporto. Balsas precisa deste equipamento, um aeroporto, porque a partir do aeroporto você pode fazer ações políticas para trazer voos regulares. Isso. Então, pelo porte de Balsas, esta cidade comporta e precisa ter. Eu sempre sonhei e fiquei imaginando uma linha que pudesse sair de Imperatriz, Balsas, e que desse seguimento aqui na região do Matopiba, porque você já tem aeroporto em Barreiras. Imagina um aeroporto, não sei se seria a melhor região, de Bom Jesus, por exemplo, no Piauí. Então, a interligação desta região, eu acho que era fundamental. Sim. Né? Em algum momento, as pessoas, os governantes vão entender isso e vão fazer essas ações. Porque na hora que tivermos esse voo instalado, a companhia aérea vai perceber rapidamente que este voo é economicamente viável, porque aqui tem demanda. Tem. Né? Eu também digo que tem. Você que vive aqui sabe Sim. disso, porque o turismo de negócio aqui é muito forte. É muito forte. Quantos diretores, gerentes, supervisores vêm visitar suas filiais em Balsas por mês? Quer dizer, é um volume muito grande. E muitas vezes tem que comprar uma aeronave porque aqui não tem. E é um custo muito maior. Sim, né? claro. Claro, se você tem um voo regular, porque um voo daqui que fizesse Balsas, Imperatriz, São Luís, por exemplo, já resolveria quase tudo, né? Já seria um grande avanço. Eu, por exemplo, eu deixo de avião para São Luís porque aqui não tem avião. Se eu tiver aqui, eu tenho que ir para Imperatriz. Imperatriz eu vou gastar 3, 4 horas de viagem para chegar em Imperatriz. Aí pega mais um voo que geralmente não chega no mesmo horário para ir para São Luís. Eu prefiro pegar um ônibus aqui e vou mais seu dia em São Luís. Eu sempre fiz esse questionamento no passado, há muitos anos atrás, e fiz numa outra situação de um amigo que ia fazer uma reunião conosco em Teresina, e ele vinha de Belém. Ora, Belém-Teresina, naquela época, rodoviária, cerca de 900 quilômetros, né? 12, 13, 14 horas de ônibus. Ele saiu de Belém, foi a Brasília, Belém-Brasília, rodoviário, 2.600 quilômetros aproximadamente, né? 2.100 quilômetros aproximadamente, 2.200. Brasília para Teresina é mais em torno de 1.800. Quando bota o tempo de aeroporto, ele gastou naquela época 10 horas para sair de Belém de avião para chegar em Teresina, por causa do tempo que perdeu na conexão. Sim. Você faz de voo mais ou menos 4 horas e meia, 5, mas perdeu 5 horas em Brasília. Então não tem muito sentido você fazer uma viagem aérea e gastar o mesmo tempo que você gasta numa rodoviária ou Ficar parado. não tem sentido, né? Isso é realmente um absurdo. Então, na medida em que nós tivéssemos aqui um voo fazendo, que fosse simples, Balsas, Imperatriz, São Luís, pronto. Porque não tem como você não se relacionar com a sua capital. Sim. A capital do Maranhão é São Luís. Então, determinadas situações, infelizmente, você só consegue resolver lá. Sim. Então, você precisa ir lá, ou deslocar o seu advogado para lá, alguém da sua empresa precisa ir lá em São Luís para resolver essa questão. Mas eu acho que é uma coisa que logo, logo vai ser equacionada. Está se afunilando tanto, Sabino, tanto esse assunto, está sendo cobrado tanto que ele vai ter que acontecer de qualquer forma. Eu acredito, pelo potencial de Balsas. Sim.
A gente vê, por exemplo, isso, acho que os dados econômicos indicam isso, né, salve alguma alteração, mas Balsas provavelmente no curto espaço de tempo, não sei se 2 ou 3 anos, o seu PIB vai superar o de Imperatriz. Provavelmente em 2, 3 anos, pelas as conversas que eu tive, participei com alguns amigos, Balsas vai ter um PIB maior do que o de Imperatriz. Então, é dizer, isso mostra o potencial e o crescimento da cidade. Sabe o que é bom nessa informação, sabe? Porque eu já falava isso antes. E muitas pessoas me rebatendo sobre essa linha de raciocínio. Só que não é uma linha de raciocínio minha. É uma informação que você, que está dentro do núcleo de Imperatriz, está falando isso. Certo? Então não sou eu que estou achando. Não falo isso para agradar, não. Isso é realidade. Sim. Porque aqui, quando você tem uma região agrícola, quando chega a indústria, você olha a modificação no perfil econômico da cidade de Balsas, quer dizer, a Impasa, uma indústria importante que o governo do estado trabalhou e trouxe para cá, ela vai viabilizar, dentre outras coisas, confinamentos de bovinos, que, por sua vez, viabilizarão um frigorífico, uma indústria frigorífica. Olha o tamanho dessa cadeia. Muita coisa. Olha quanto dinheiro e quanta gente envolvida, empregos gerados, arrecadação. Isso é maravilhoso. Sem falar que esse subproduto, o DDGS, pode ser usado em ração de frango, ração de suínos. Quer dizer, você vai desenvolver as cadeias. Sim. Porque uma coisa é Balsa produzir soja e exportar soja in natura. Isso não agrega valor. Quando eu beneficio essa soja ou este milho, aí eu possibilito alimentar outras cadeias. E isso vai fazer com que o crescimento econômico se consolide. Tem muitas empresas, eu trabalhei muito com essa questão de grão, de comércio de grãos. E muitas empresas do Nordeste já pegavam esses grãos aqui, levavam para o Nordeste para realmente moer lá e aí fazer o produto lá. E por muitas vezes eu falei com os caras assim, gente, por que vocês não vão para a região? Monta um negócio lá, o produto está no pé da fábrica. Isso o custo fica muito mais baixo. Porque hoje o que você está falando é um dos custos violentos, é o custo de logística. Sim. Você quer uma informação aqui só a título de curiosidade? Mas eu acompanhei muito em Imperatriz há anos atrás, aí mais ou menos, vou falar no tempo aqui, alguma coisa parecida com 20 anos, pode ser 18, pode ser 15. A safrinha de milho no Mato Grosso era tão grande em relação à capacidade deles armazenarem, e eles não tinham ainda lá usinas de álcool de milho, que ele jogava no pátio, cobria com a lona. Alguns comerciantes de Imperatriz iam buscar esse milho lá, custando em média R$10 a saca, pagavam 8 de frete para chegar em Imperatriz, e aí fazia a revenda desse produto. Porque naquela época o Maranhão não produzia o milho necessário para o seu consumo, que era baixo, né? Porque não tinha ainda essa grande utilização nas rações para os bovinos, nos proteinados. Isso praticamente não era utilizado, ou era utilizado numa escala muito pequena. Mas isso demonstra o quanto era pequena a produção de milho do Maranhão e quanto é grande hoje. Porque esse custo de logística, para um produto barato, ele é sempre muito elevado. Olha o que eu falei, R$10 era o preço da saca lá e 8 era o frete. 80% a mais do custo do produto era o frete. A pessoa botava os tributos, os seus ganhos, e vendia no atacado de 22, 23. Era no ano de 2013, 2014, se eu não me engano. Eu era motorista de caminhão nessa época. Eu não me lembro, mas você lembra disso, confirma isso. Eu né? era motorista de caminhão. Muita gente ia pegar isso no Mato Grosso, não é verdade que está falando? Tinha montes de milho no meio da roça que era maior do que esse. Cara, eu não tenho, mas era muito grande mesmo.
muito grande. Eles não tinham onde armazenar. Só para você ter ideia, eu lembro dessa imagem, os caras enchiam os silos, tava tudo tapado. E aí tinha um cano que descia direto de cima do silo e jogava fora. Então o milho ia caindo fora. E eu ficava, cara, como é que esses caras jogam um tanto de milho desse aí no meio do tempo e não tinha como cobrir nada. Se chovesse, não tinha como cobrir. Então era mais ou menos não. Era essa a realidade antes. Quer dizer, olha a mudança. Botou as fábricas. Hoje o Maranhão produz muito milho, né? Não só como safrinha, mas como primeira cultura. Exportamos milho para outros estados do Nordeste, né? Então isso é importante, né? O que está acontecendo, essa transformação aqui no Maranhão. Porque nós que vivemos aqui conhecemos e sabemos do potencial que esse estado tem. Sim. E cada vez mais, com estas mudanças climáticas e uma série de outros fatores, eu como pecuarista tenho falado para muitos amigos, muitos produtores, olha, é chegado o momento que nós não vamos mais ter condição de produzir o boi a pasto sem que, em algum momento, nós façamos uma suplementação forte no coxo. Isso mesmo. E a base dessa suplementação, normalmente, é milho, que é energia, um pouco de proteína, é farelo de soja, dentre outros produtos. Então, nós precisamos fazer esta suplementação no coxo, porque senão fica inviável economicamente. Nós vamos conseguir terminar esse boi com 3 anos, 4 anos, 5 anos, como se fazia antigamente. Essa modalidade hoje, você tem implantado dentro do teu negócio hoje, sabe? Tenho. Nós plantamos... Quantos? Nós plantamos milho já há praticamente 20 anos. A gente planta um pouco de milho. Então, é muito uma operação pequena, mas assim, quando tem aqui uma área de pastagem que está degradada, normalmente a gente faz uma cultura de milho 3, 4, 5 anos, depois retorna com o capim e aí vai para outra área vizinha. Então, você vai reformando a fazenda lentamente, gradualmente, né, com os seus recursos próprios. Então, isso é perfeitamente viável, dá para fazer, cada um, claro, dentro da sua condição. Se você tem um recurso para fazer em 1 ano ou 2, toda a fazenda, ótimo. Sim. Mas se você não tem e não quer pegar recursos de terceiros ou não tem acesso por algum impedimento, então, tranquilamente, você pode ir fazendo isso que não dá errado. Você produz milho e vai melhorando a qualidade do solo, você corrige o solo, você vai adubando o solo. Todo mundo sabe que algum resquício dessa adubação permanece no solo. Então, esse solo vai melhorando de qualidade a cada ano. Sabe, e qual que é a linha de negócio de vocês? Não linha, mas volume de cabeças comercializadas ano? Olha, a gente como a gente tem os 3 ciclos, né? A gente tem vendido para o abate ano em torno de 1.500 a 2.000 cabeças, né? Então, às vezes a gente vende algumas fêmeas excedentes, né? Faz comercialização de bezerros também? Não, Não, né? porque eu faço recria e engorda, eu faço o ciclo completo. O bezerro que nós produzimos, nós levamos ele a boi gordo, né? Show. A não ser quando você tem uma crise, como tivemos agora, do ano passado, 2 anos de pastagem, Isso. tem uma hora que você não tem onde botar o animal, então Isso. não tem o que fazer. Mas essas coisas são temporárias. E a gente faz também a comercialização de reprodutores, né, das raças Tabapuã e Nelore. Estão fazendo alguma modificação em laboratório, alguma coisa do tipo aí que realmente estão testando? Olha, tem muita coisa, né, hoje na cadeia do bovino, né? Principalmente assim, há uma cobrança em se produzir uma carne de mais qualidade, uma carne com melhor acabamento, né? Hoje fala-se muito em marmoreio. Só que as raças zebuínas também produzem isso. As pessoas acham que só, né, as taurinas que produzem essa carne macia, o Angus. Não, é diferente, mas se você criar em boas condições, né, Não sabia disso. uma genética boa, você consegue, no Tabapuã, por exemplo, ter uma carne de excelente Eu não sabia disso daí. qualidade. Como consegue no Nelore, quer dizer, é muito Genética. genética, é muito melhoramento genético, é muito trabalho. É esse animal precoce, né, que hoje
se propaga e esse animal precoce ele não sai a pasto na nossa região. Para que ele saia realmente precoce, que você consiga bater um boi com uma carcaça aceitável no frigorífico, com 2 anos de idade, ele tem que passar no coxo. Então, quem fala diferente disso não está falando a verdade. Tem algum projeto aí, que assim, ó, o que o empreendedor hoje ele busca? Ele busca chegar no fim aonde? Lá no consumidor. Vocês estão produzindo hoje, tem algum investimento em frigorífico, em abater? Não, nós... Pensa nisso? Nós entendemos assim, que essas atividades, você pode até ter um frigorífico e ter alguma quantidade de gado, mas são assim, atividades que eu diria difícil de você conciliar numa mesma cadeia. Primeiro que o produtor que te vende, o teu cliente que te vende o boi já te olha com desconfiança. Então eu acho que você precisa manter uma relação transparente com o fornecedor, incentivando ele a produzir, remunerando esta qualidade, que é um problema que os nossos frigoríficos hoje não querem fazer. Precisava ter uma remuneração extra pela qualidade extra que eu estou fornecendo. Então, quem fornece um boi melhor acabado, que vem num confinamento, um boi mais jovem, de mais qualidade, ele precisaria ter um diferencial de preço na rua. No final, né? Precisaria ser um pouquinho valorizado. Infelizmente não é, mas certamente o será em algum momento. Eu não tenho dúvida disso, que vai chegar aqui na região, né? Acho que Balsas agora está de parabéns por esse empreendedor, sonhador, que é o seu Pedro, que está implantando com outros parceiros ou não esta planta frigorífica aqui. Isto vai ser muito importante para a pecuária da região, isso agrega valor, né? Isso traz Balsas para um outro patamar. Porque o Maranhão, um estado deste tamanho, que nós temos cerca de 10, ou 11 ou 12 milhões de cabeça, né? Cada um fala um número aí. Mas, efetivamente, nós temos operando 3 plantas frigoríficas. Uma do Fribal em Imperatriz, uma do Fribal ali ao lado de Santo Inês, que era do Nelson Frota, está arrendada por Fribal, e uma do Frigotil em Timon. O estado no entorno de Araguaína tem 5 frigoríficos. Só no entorno de Araguaína. Se colocar todos, talvez o Tocantins já tenha 8 ou 10 frigoríficos, certamente. Eu não sei o número certo. E o Maranhão tem 3 frigoríficos apenas funcionando. Mas eu acredito que esse mercado ele vai mudar. Porque se nós temos o boi, vai mudar. Se nós produzimos o boi, então esse boi que é produzido aqui, ele precisa ser abatido aqui. Sim. Para agregar valor aqui, gerar emprego e gerar renda aqui. Não faz sentido nós continuarmos exportando bois em pé. E assim, hoje aqui dentro do Maranhão também tem muita área para essa parte da pecuária mesmo. Dentro das reservas hoje, reserva não, vou falar, dentro das áreas que já são liberadas para cultivo, tem como botar o boi lá dentro e realmente fazer o negócio acontecer. A gente fala de números aqui de pecuária no Maranhão, aí assim, que todo mundo fala, dado é que 1 hectare de pastagem mantém aqui no Maranhão, em média, 1 unidade animal. Suporta 1 unidade animal, que é um animal, aí, salvo engano, de 425 quilos médio. Quer dizer, essa lotação é muito baixa. Então, nós precisamos da tecnologia, quer dizer, com a mesma área, ao invés de eu ter 1 boi por hectare, eu posso ter 2, posso ter 3. Então, eu posso, na pior das hipóteses, duplicar o rebanho na mesma área. Na mesma área. Então, é só fazer investimento, melhorar a qualidade da pastagem. Eu não preciso abrir nem novas áreas. Só nas áreas que estão ocupadas no Maranhão com pastagem hoje, com criação de bovinos, com tecnologia e algum nível de investimento, facilmente a gente consegue dobrar. O que é dobrar? É o Maranhão, em vez de ter 10 milhões de cabeça, ter 20 milhões. Isso é um período de 5 anos. Se quiser, dá para fazer. E foi isso que aconteceu dentro do agronegócio, né? Do grão.
E vai crescer mais ainda, porque agora a capacidade, hoje, com essa fábrica aqui, com a Impasa, necessita e muito agora de nova produção, né? E vai vir. Com certeza, Tecnologia com tá aí pra certeza, fazer porque é muito cômodo para o produtor você saber que tem alguém que compra o seu produto. Isso é muito massa. Você Quer já dizer, pensou dentro da sua região. Aqui tem uma fábrica que compra, a capacidade de compra é grande. Então, porque imagina o produtor que não tem armazenamento. Aí você produz, aí você tem duas opções. Ou você vende na colheita do preço que lhe ofertarem, porque você não tem silo para guardar, né? Então você vende pelo preço que lhe ofertar, Sim. você vende esse produto. Ou então você arrisca, né? Colocando esse produto, pagando o armazenamento, se tiver na região alguém que tenha um silo disponível, para arriscar um preço melhor. Só que esse custo de armazenamento, na maioria das vezes, inviabiliza Isso mesmo. esse negócio. Então, em vez de melhorar o resultado, pode também piorar. Então, é preciso, né, assim, valorizar essas coisas que nós temos hoje, esta fábrica, que é importantíssima. E certamente virão muitas outras. Porque está produzindo o quê? Energia. Ela pega milho, produz álcool, gera DDGS. Ela pega milho e pode produzir óleo comestível que nós consumimos. Sim. Né? Que pode ir também na forma para o biodiesel. Biodiesel. Quer dizer, as possibilidades são imensas. É muito massa, sim. O negócio hoje... O agro é apaixonante. O agro é o negócio. Né? Isso é muito bom. É a nossa vocação, é a vocação do Brasil. Como é que o Maranhão vai se desenvolver somente através do agro? Ou principalmente através do agro? Você é uma máquina. Sabino, que bom ter você aqui. Eu fiquei aqui paradinho só ouvindo, porque quando você começa a ter esse tipo de informação aí, você começa a validar as coisas realmente que estão acontecendo, que vai acontecer, porque tem pessoas, sim, dedicadas a isso aqui. Tanto da parte da tecnologia, da informação, de treinamento. Ó, só para lhe interromper, nós estamos neste momento aqui dentro de uma entidade que faz um trabalho magnífico, Isso. né, na região, reconhecida hoje em todo o Brasil, que é a FAPSEM. Então, olha o trabalho que esses caras fizeram ao longo dos anos. Olha quem idealizou, quem pensou isso, eu sei lá há quantos anos. Eu conheço aqui há uns 20 anos, pelo menos, a FAPSEM. Né? O primeiro evento que eu vi em Balsa ainda era lá no centro, no Parque de Exposições. Você chegou na exposição, né? Depois que mudou para cá, né? Porque começou no Rio Coco, né? Lá no Parque de Exposições, no centro da cidade, você lembra, né? Eu não sei se ele ainda existe. Não. Eram feitas as feiras agropecuárias. Está lá ainda. Está lá ainda, né? Era um espaço interessante, porque era no centro da cidade. Isso. Né? Mas é isso aí, meu irmão. Você quer deixar mais alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando. E assim, me chama a atenção e foi muito bom saber que você veio da base, que você conhece, que você foi motorista de caminhão. Meu pai é até hoje. Que transportou grão. Sim. Quer dizer, então essas pessoas podem falar com propriedade, porque conhecem, né? Vivenciaram. Isso para mim faz uma enorme diferença em tudo. Muito obrigado. Quem vivenciou sabe mais. Sabe. Parabéns pela iniciativa e sucesso aí nessa atividade. Muito obrigado.